né, quando eu caminho para trás, né, porque uma vez eu fiz o povo rir. É que eu desapareci do palco. E os últimos acontecimentos serão rápidos, e eu descobri que um tombo também é bem rápido. Então, o que está escrito aqui? A igreja deseja contribuir. Qual é a contribuição da igreja? Guarda essa, que vai aparecer daqui um pouco mais. Disse também o Papa que é mais do que nunca urgente a necessidade de uma solidariedade global, né? Repetindo essa palavra muitas vezes, essa expressão, muitas vezes. Então, isso é muito bonito. Criar um mundo cada vez mais justo e livre para as gerações futuras. Ontem eu falei como é que vai ser o projeto. Agora eu estou provando que de fato isso está sendo dito, né? Apelo à unidade. Isso está sendo também muito mencionado, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço-vos que ponhais de lado todas as divisões. Então, portanto, para nós aqui, compete colocar de lado algumas doutrinas que não permitem que a gente se una com os outros. Então, esse negócio do sábado tem que deixar agora de lado, né? Esse negócio aí de salvação pela fé e outras coisas tem que deixar de lado, porque isso conflita. Nós precisamos nos unir agora. Esses assuntos deixa para mais adiante. A gente vai discutindo devagar. Vamos nos unir nos pontos em comum, né? Essa é a grande estratégia. Que em todos os tempos e lugares a igreja está chamada a crescer na unidade. Então, vocês podem perceber que o discurso é lindo, é algo impressionante. Por isso que está atraindo tanta gente, né? Uma solidariedade global como irmãos e irmãs que habitam numa mesma casa. Em busca, o ponto principal é a busca da verdade, buscar a verdade. A verdade está com a Igreja Católica, está escrito aqui, nesse livro aqui, né? Declaração Dominus Jesus. É ali que está a verdade. E isso aqui foi publicado no Zenit. Objetivo: construir uma base sólida para a paz e segurança da família humana. Eu não escrevi essa frase, essa eu copiei. Se vocês forem ver no Estatuto da ONU, o artigo número 1 desse Estatuto diz assim, que a ONU luta, uma coisa assim, pela paz e segurança no mundo. Isso está escrito desde 1945. Porém, em 2000, no dia 11 de setembro de 2000, e essa foi a Assembleia do Milênio, houve uma decisão numa das reuniões. Ali eles tomaram uma decisão, e essa decisão está publicada até na internet, se vocês quiserem achar pelo Google, encontra. Chama-se Declaração do Milênio, não é? Eu acho que esse é um dos documentos mais importantes da humanidade, se não é o mais importante. Ali estão as metas para os próximos 100 anos para o mundo inteiro. Diretrizes, melhor, não metas. E a primeira diretriz é essa: paz e segurança internacional e desarmamento, para viabilizar a união de todas as coisas, não é? Então tem muitas outras metas ali. Por exemplo, uma delas, até o ano 2015, reduzir a quantidade de pobres em 50%. E eram 850 milhões de pobres e miseráveis. E hoje está em 865 milhões, aumentou. A humanidade ainda tem 6 anos para resolver isso, né? Não está dando muito certo. Enfim, tem ali diretrizes e metas. As grandes metas do mundo estão lá. E ainda acrescenta o Papa que, queridos amigos, em nosso intento de descobrirmos os pontos de comunhão, aqueles pontos comuns que eu falei antes, né? Então vejam bem, um dos pontos comuns mais poderosos é a música, mas não é a única. Nesta nós já caímos, né? E ela é uma das mais poderosas. Evitando talvez a responsabilidade de discutirmos, temos evitado talvez a responsabilidade de discutir nossas diferenças com calma e clareza. Então, qual é a estratégia? Vamos nos unir já naquilo que nós temos em comum, e aquilo que é diferente, vamos discutindo a perder de vista, na verdade. Certo? Esta é a estratégia. E aí vem a pergunta: por que a nossa ADRA já não está fazendo parte de conjunto de muitas outras instituições, de várias igrejas, para participar em conjunto numa grande organização, num grupo de organizações, para somar esforços?
Por que nós não trabalhamos juntos com os outros quanto ao álcool, quanto a fumo, quanto a corrupção, quanto a um monte de coisas? A saúde. Quem melhor do que os adventistas em termos de saúde? Por que não contribuímos juntos? Né? Porque tem que ser separado. Se eles também têm isso. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferente. É diferente, temos algumas doutrinas e não passa disso. E nem são tantas, porém são vitais, né? Tira essas doutrinas, nos descaracteriza totalmente. Para começar, tem que mudar o nome, né? Se nós abrimos mão do sábado, também não podemos mais ser do 7º dia. Então descaracteriza totalmente. Aliás, a única igreja gravemente prejudicada por essa estratégia é a Adventista do 7º dia. Também é o alvo. Que os membros de todas as religiões estejam unidos em defesa da promoção da vida, da liberdade religiosa em todo o mundo. Isso aqui são pronunciamentos feitos em abril do ano passado nos Estados Unidos, né? Então vocês estão vendo o cumprimento das profecias. Bom, aqui não interessa tanto. Pronunciamentos de Bush. Ainda bem que estão sentados. Ele disse assim, quando encontrou o Papa: Bush assegura que vê Deus nos olhos do Papa, quando ele se encontrou frente a frente com ele, né? E disse mais: ele é uma força moral, a força moral do Papa é a chave para os políticos. Entenderam essa frase? Lembram de que eu falei ontem à noite, da coroação de Carlos Magno no ano 900 por Leão III? Com isso ele se pôs acima da autoridade política. Bush, que era na época o presidente da nação mais poderosa do mundo, portanto o homem mais poderoso do mundo, ele disse isso. Ou seja, os políticos têm alguém acima deles para os dirigir. Então isso já vem sendo dito, e não só por ele, né? Nação de orantes, somos aqui, milhões de norte-americanos rezaram por sua visita e milhões buscam orar com o Senhor nesta semana. Querem ver o que mais? Acreditamos na liberdade religiosa, acreditamos também que um amor pela liberdade e uma lei moral comum estão escritas em cada coração humano. Só tem 2 leis morais hoje no mundo: os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 do catecismo. E eu preciso, nesse momento, me lembrei no versículo, ler aqui a respeito disso. Está em 1 Coríntios 3. Se não é 1 Coríntios, é 2. Já vou ver aqui. 3:3. Não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios 3:3. Mas o capítulo era esse. Vejam só, eu vou ler rápido. Irmãos, eu só entendi esse versículo depois que fiz a reforma da saúde. Antes a mente embotada não conseguia captar as minúcias. Eu vou ler rápido, vamos ver se alguém entende. Mas aqui tem algo escrito fundamental. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida não pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vocês entenderam o que está escrito aqui? O que estava escrito em tábuas de pedra? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Não em tábuas de pedra, e não com tinta, mas escritas no nosso coração. Quais são os mandamentos que nós devemos obedecer, que segundo a Bíblia no Novo Testamento? Aos mesmos que estavam escritos em tábuas de pedra. Esses são a lei moral. Lei moral, nós falaremos sobre esse assunto, deixa eu ver quando. A última apresentação hoje. Então vou deixar para depois. É muito importante a lei moral. Ela que nos dá o modo como nós nos comportamos entre nós, como nós somos seres sociais, entre nós e com Deus. Então, essa não é a lei moral da Bíblia, certamente, né? E a América e o mundo precisam desta mensagem. O Papa veio trazer uma mensagem e o mundo precisa dela. Irmão, será que o Bush esqueceu que eles são uma grande nação por causa dos seus princípios protestantes e esqueceu da fuga daqueles pioneiros que fugiram da Europa para formar uma nação livre? Não é? O Papa e o Bush juntos. Aqui então, veja, isso aqui é muito significativo. Vamos supor aqui, vejam,
O Papa comemorou seus 81 anos na casa do Bush, do presidente, na casa oficial dele. Isso é símbolo de